Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. A história da América Latina é uma longa história da perda, da usurpação, do roubo dos recursos naturais. E a consciência da necessidade de preservar esses recursos, de defender esses recursos, não é tão acelerada como o processo do roubo que continua. Os ladrões são mais rápidos do que a gente, né? São mais velozes que nós. Um exemplo, o mais revelador de todos, eu acho o mais indiscutível de todos, a propósito desse divórcio entre os direitos da natureza e os direitos humanos, é o que acontece com os agrotóxicos, que estão sendo permitidos, esses venenos contra a natureza estão sendo permitidos em países que têm governos progressistas, em nome da produtividade. Ou seja, em nome de um critério economicista de o que é o progresso humano. Mas o que acontece com a terra? O que acontece com a gente? A terra e a gente são muito mais importantes que os numerinhos da produtividade. Então, se dá essa contradição, que governos que têm uma política progressista aceitam os agrotóxicos como se fossem uma necessidade inevitável, sem perceber que tem aí uma certa traição aos princípios que estão esses mesmos governos predicando, que são princípios muito ligados à saúde humana e à saúde da natureza. São vários princípios ativos banidos na maior parte do mundo que circulam impunemente no Brasil, porque o lobby dos agrotóxicos, que é poderoso, que movimenta recursos vultosos, o Brasil é o campeão mundial de agrotóxicos, nenhum outro país pulveriza na lavoura tanto agrotóxico quanto o nosso. Esse setor movimentou no ano passado mais de 7 bilhões de dólares em venda de produtos. Questiona na justiça com sucessivas petições, com embargos, protelando processos. Então, a reavaliação toxicológica da Anvisa fica amarrada às injunções do judiciário. O que está em jogo agora? Está para ser decidida nos próximos dias a forma como o Brasil se posiciona em relação ao princípio ativo chamado metamidofos. Esse ano, questionou uma resolução da Anvisa proibindo a venda e o uso de metamidofos no Brasil. O que é esse palavrão? É o princípio ativo de um agrotóxico usado nas lavouras de soja, de batata, de feijão, tomate, trigo e algodão. Quais são os problemas causados pelo metamidofos? Entre outros, atinge sistema nervoso central, dano de memória, lapsos de memória em crianças, perda de movimentos, prejuízo ao movimento das crianças principalmente, reduz imunidade no organismo, causa desregulação hormonal, sistema reprodutor pode ser comprometido, pode haver complicações no embrião das gestantes, ou seja, é um veneno que foi proibido em países como Estados Unidos e China, que, veja, são bem diferentes na forma como vetam circulação de produtos. Sim. Países da Europa, a comunidade europeia toda, e países da África. Mais uma vez, são países bem distintos, ou blocos de países bem distintos, na forma como vetam circulação de produtos. O Brasil tolera. A chamada Revolução Verde, pós-Segunda Guerra Mundial, prometia comida farta e sadia na mesa dos habitantes de todo o planeta. A pretexto de modernização nos campos,
A Revolução Verde impôs o monocultivo em áreas extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivava, trocando homens por máquinas. O uso de sementes geneticamente modificadas, os conhecidos transgênicos, generalizou-se a pretexto de multiplicar a produção. O uso dos agroquímicos ou agrotóxicos foi intensificado a partir da década de 60, com o uso de adubos químicos e venenos. A química promete saúde, mas oferece riscos aos que consomem alimentos geneticamente transformados e aos trabalhadores que manipulam os agrotóxicos. Hoje, o Brasil possui e opera mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados, inseticidas, fungicidas e herbicidas. A tecnologia utilizada na Revolução Verde é proveniente da indústria da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a IG Farben, a empresa alemã que fabricou o gás Zyklon B, deteve o monopólio da produção química da Alemanha nazista. Entre os seus principais proprietários estavam a BASF e a Bayer. Os Estados Unidos utilizaram no Vietnã de 1961 até 1971 o herbicida conhecido como agente laranja. Segundo a Monsanto, uma das empresas produtoras, foi para salvar as vidas dos soldados americanos e aliados, desfolhando a densa vegetação das selvas vietnamitas e, portanto, reduzindo as possibilidades de uma emboscada. Além da Monsanto, a Dow Chemical também participou da Rede da Morte. Com o fim da guerra, inúmeras ações foram movidas contra a Monsanto, a Dow e outros fabricantes de produtos químicos. Nos tribunais, chegaram a um acordo que gerou uma indenização de 180 milhões de dólares aos que combateram no Vietnã. A Justiça da Coreia do Sul ordenou que a Monsanto e a Dow pagassem 62 milhões para 6.800 veteranos de guerra coreanos. O povo e o governo vietnamita não receberam indenização nenhuma, nem das empresas, nem do governo americano. A Monsanto acredita que as consequências resultantes da guerra do Vietnã, incluindo o uso do agente laranja, devem ser resolvidas pelos governos envolvidos. Essas crianças são vítimas tardias dos efeitos do agente laranja. A Monsanto não diz uma palavra e repassa a conta para o governo norte-americano, que entrega a fatura a Deus. O que a Revolução Verde fez foi destruir, apagar, esquecer toda a herança, todo o acúmulo de conhecimento da agricultura tradicional ao longo dos seus 10 mil anos e criou-se um negócio totalmente novo. A gente aqui roçava o mato, usava semente crioula e plantava. E produzia muito bem. Por volta de 80, 81, 82, as empresas começaram a deixar semente, só que daí isso começou a ter uma produção enorme, comparando com os produtos crioulo, porque a gente produzia em média 50, 60 sacos por hectare, no caso do milho. Aí a gente começou a produzir 100 e poucos, com pouco investimento. A primeira coisa que aconteceu de ruim foi que a gente perdeu o controle da semente. E em 10 anos a gente já não tinha mais semente crioula, de nada, inclusive das hortaliças. E hoje a maioria é transgênico, que se tu não comprar o pacote completo, né, que vai um monte de produto químico, ele não produz. Não, tu tem que fazer todo o processo químico para ter produção. E essa novidade, depois de 50 anos existindo, está mostrando que ela não dá certo. O que ela está produzindo? Ela está produzindo perda da fertilidade do solo, perda dos mananciais, perda da biodiversidade, contaminação do solo, das águas e das pessoas, contaminação do ar, mudanças climáticas. O que mais nós vamos esperar acontecer para a gente perceber que esse modelo novo não é um modelo bom? No último ano, os alimentos
alimentos que foram os mais contaminados foram pimentão, pepino, tomate, morango, abacaxi, uva. São esses alimentos que são os que causam a maior preocupação, porque eles são consumidos in natura. A forma de produção deles, muitas vezes eles são colhidos com um pequeno intervalo de segurança ou sem nenhum intervalo entre a aplicação do agrotóxico e a colheita. Então isso acaba gerando uma alta quantidade de produtos em desconformidade, ou com agrotóxicos acima dos limites permitidos pela regulamentação, ou até mesmo com o uso de agrotóxicos proibidos, que acabam sendo produtos que muitas vezes estavam destinados a uma produção de soja, ou uma produção de milho, ou ao algodão, e que acabam sendo desviados e utilizados nas culturas menores ou nas culturas de consumo alimentar mais intenso. Segundo a Anvisa, no ano de 2009, das 3.130 amostras de alimentos coletados em 26 estados, 29% apresentaram resultados insatisfatórios. Estavam acima do limite de agrotóxico tolerado nas seguintes proporções: beterraba, 32%, tomate, 33%, alface, 38%, mamão, 39%, abacaxi, 44%, couve, 44%, morango, 51%, pepino, 55%, uva, 56% e pimentão, 80%. Eu fiz um plantio de milho e daí tinha que imunizar a semente porque era uma plantia tardia, e se a gente não colocar um pouco de defensivo, o milho não vem porque a lagarta do cartucho ataca. E aí, plantando esse milho, no final da planta eu levantei a tampa da plantadeira e inalei aquele cheiro, aquele bafo que veio lá de dentro. E me deu uma ânsia que eu achei que ia morrer. Daí, imediatamente, a gente foi para o médico procurar recurso e o médico atestou que era veneno. Né? A causa era uma intoxicação com veneno, por inalação. Imagina se a gente está inalando isso e está fazendo mal, e essas pessoas que vão consumir isso depois. A batata estava bem grande, bonito, assim. Eu perguntei ao agricultor, esta batata está boa? Ele me olhou e disse, não sei, eu não comi. Então eu disse, mas vocês não comem batata? Credo, ele disse, eu não. Então para que serve? Para vender. E a batata é um dos alimentos que mais veneno recebe, não? Eu passei uma vez um veneno nas hortaliças que orientava, que era um veneno do fumo, que hoje ainda vai nas hortaliças quem põe veneno. E esse veneno me fez mal, sim. Ali eu fui parar no hospital, atacou o zerim e eu nem sabia que estava tão mal, né, mas... Ele fez uma roça de feijão no meio do café. Aí ele aplicou, mas já tem uns 10 anos atrás. Aí ele pegou esse feijão e deu para esse vizinho meu que eu colhei. Amei, quase feijão, mas estava muito bom. Aí que fomos arrancar o feijão, o que estava de rolinha morta no meio, tudo, mas o que bater morre. Aí ele falou, gente, você escolhe esse feijão, você não consome ele agora não. Deixa ele uns 6 meses sacado, porque o remédio que eu apliquei ele é forte. Ele falou, apliquei essa vez, papai, nunca mais. Que eu apliquei sem saber, ó, como o tom passo. Ele falou, nunca mais faço esse negócio. Que eu matei o inseto, matei os passarinhos, matou tudo. Ele foi pro mercado. Quer dizer, não só o agricultor está morrendo, o povo da cidade também, porque eles consomem esse veneno lá, né? Frutas e verduras frescas são fundamentais para a saúde, todo mundo sabe. Mas uma blitz em Pernambuco fez o flagrante. Frutas e verduras de todo o país estavam contaminados. Um cardápio rico em frutas e verduras, folhas e legumes à vontade, um hábito saudável, mas que pode se transformar num problema dependendo da procedência dos produtos. Seu Genival perdeu não só todos os 60 mil pés de alface que cultivou, como também o direito de vender as hortaliças, porque usou na plantação um agrotóxico proibido por lei. Todo mundo usa,
Não só eu, sabe? Todo mundo usava. Agrotóxicos são produtos químicos que servem para combater pragas e doenças na agricultura. O uso desses inseticidas, os tipos aplicados e as dosagens que as lavouras recebem são regulamentados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alguns produtos foram retirados do mercado por causa dos riscos à saúde. Uma pesquisa feita na Central de Abastecimento de Pernambuco pela Agência de Defesa Agropecuária encontrou irregularidades em várias amostras de frutas e verduras, não só produzidas aqui no estado, como o tomate e o couve-flor, mas também no pimentão da Paraíba e no morango do Espírito Santo. Todos apresentavam altos teores de agrotóxico e estão com a comercialização proibida. A ameaça não é só para quem consome os produtos contaminados. Seu Severino, que há 30 anos vende pimentão na Central de Abastecimento, perdeu um olho por causa de uma infecção provocada, segundo os médicos, por agrotóxicos. Tudo que eu trabalho com agrotóxico, tudo pega veneno. Aí não teve jeito não. Olhando assim, não dá para perceber o problema. Para o consumidor é quase impossível identificar frutas, verduras e hortaliças com excesso de agrotóxico. A dica, segundo os nutricionistas, é fazer compras em locais conhecidos que tenham a referência e, se possível, procurar levar para casa sempre produtos orgânicos. Infelizmente, não é possível fazer muita coisa, né? A gente sabe que lavar com sabão e com bucha para esfregar e possivelmente tirar algum excesso que está ali na casca, pode ser de alguma ajuda, né? Inclusive para não contaminar a geladeira, né? Para não colocar, por exemplo, uma casca de mamão sujo no prato junto com uma melancia e misturar um com o outro, lembrar que ali tem veneno, né? Mas, de fato, é fundamental que o período de carência seja respeitado, ou seja, o período entre a aplicação de cada um desses ingredientes ativos e a colheita, de forma a garantir que haja uma degradação dele naquele produto, né? Mas também não ter a ilusão de que esse tipo de procedimento vai nos permitir ter um alimento livre de agrotóxicos. Tudo à base do veneno. Hoje, ó, o trigo... Quando vão colher, eles passam secante para matar o trigo, para colher mais seco, daí a farinha que já vai, né? Então a gente hoje em dia está comendo veneno. Daqui até chegar na mesa, até quem consome é só veneno. E quem ganha é as multinacionais. Monsanto, que cobra R$1 em saca, sem botar a mão na lavoura, né? Sem estar aqui passando veneno e assim por diante. Então a recomendação da instituição é que ninguém deixe de comer alimentos, frutas, legumes e verduras por conta dos agrotóxicos. Agora, o ideal é que esses produtos não sejam mais utilizados. Se as pessoas não consumirem frutas, legumes e verduras, né, elas vão acabar consumindo outros alimentos que, em tese, a gente imagina que não tenham agrotóxicos, né? Mas a gente imagina isso porque, quando a gente pensa em agrotóxicos, a gente, em geral, pensa nos alimentos frescos, né? Então, as pessoas não perguntam se a farinha láctea, se a farinha de arroz, se os alimentos processados, que também utilizam matéria-prima que pode estar sendo produzida com o uso de agrotóxicos, também leva esses pesticidas. O grande responsável pelo motivo desta audiência pública, que é o autor de uma entrevista no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que publicou uma entrevista bastante prejudicial ao país. Brasil envenenado, e o subtítulo Alimentos contaminados. Então, a partir de um momento que um diretor da Anvisa, que é o responsável em avaliar, aprovar ou não os defensivos para a agricultura, genéricos ou não, faz uma declaração desta na imprensa, ele tinha a obrigação de vir se justificar no Senado Federal. Ele está dando prejuízo a um patrimônio nacional, senhor presidente. Essas pessoas se esquecem que elas também comem e que elas querem comer barato. Se ele tem um bom salário na Anvisa, não é o caso de milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada. E que, portanto, precisam comer comida com defensivo, sim, porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato, infelizmente. Se nós pudéssemos produzir orgânico,
para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas no mínimo 3 Brasis eu acho que nós precisaríamos ou 4, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. Então eu não compreendo onde é que essas pessoas querem chegar. Elas querem atingir quem? As pessoas pobres que não podem pagar comida cara? Ou eles estão revoltados de que o Brasil diminuiu o preço da compra da comida em não sei quantos 1000%. Há 40 anos atrás, senhor presidente, o trabalhador brasileiro gastava 50% da sua renda com comida. Hoje ele gasta 18%. Se não nos atrapalhassem, os agricultores poderiam estar aí fazendo com que isso custasse 12% da renda do trabalhador. É burocracia para dificultar a vida da maioria e beneficiar uma pequena minoria. E o pior de tudo isso, o mais desonesto de tudo isso, senador Gelner, é que a bandeira é bonita. É a saúde humana em jogo. A população toda fica a favor deles. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura, que aquele agrotóxico não é autorizado. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura, que aquele agrotóxico é autorizado, mas está muito acima daquilo que é permitido. E já pegamos resíduo de agrotóxico que não é permitido no Brasil. Jornal de Mato Grosso. Ministério Público investiga os casos de intoxicação causados por agrotóxicos no município de Lucas do Rio Verde. Como o Jornal de Mato Grosso já havia adiantado, além das plantas, da água e do ar, pesquisas revelam que houve até a contaminação de seres humanos devido à exposição frequente a esses produtos. As amostras foram colhidas de 62 mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família de Lucas do Rio Verde, a 350 quilômetros de Cuiabá, e todas apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico. Além disso, em 85% dos casos, foram registrados traços de 2 ou mais tipos de defensivos no leite materno. Claudimara, que foi voluntária e amamenta a filha Antonella até hoje, levou um susto com o resultado. O que isso vai acarretar para minha neném, né? Os vestígios encontrados em 100% das amostras são de um defensivo conhecido como DDE, um metabólico do DDT, que foi proibido pelo governo federal em 1998 por causar males à saúde, já que ele não é expelido pelo corpo humano. Pelo contrário, ele se acumula na gordura do organismo e, segundo uma das responsáveis pela pesquisa, pode desregular o sistema endócrino, responsável pelos hormônios. Causa câncer, pode estar causando malformação no feto, aborto e outros problemas de saúde, né? E com a safra de soja deste ano prestes a bater novos recordes de produção, a situação se torna ainda mais preocupante. É que não existe uma barreira física para impedir que o produto se espalhe por toda a região por causa do vento. O vento leva para a cidade, se contamina o solo, isso vai para o lençol freático. E uma parte desses agrotóxicos também evaporam, porque aqui é muito quente, e depois ele condensa e desce com a chuva. E os pequenos agricultores de Lucas sabem bem disso. Seu Cito já perdeu vários pés de mandioca, abobrinha e milho por causa desses herbicidas e tem medo das consequências deles para a saúde humana. A tecnologia de hoje permite que o índice de contaminação seja menor do que o passado. Então, intoxicações agudas não acontecem como se acontecia há 10, 15 anos atrás. Mas hoje a consequência é a longo prazo, são as crônicas, né? Que vai acumulando pouquinho no organismo. Quando a pessoa vê mais tarde, né? Sofre de artrite, de dor de cabeça incurável, de intestino, câncer, um monte de coisas. Foi o que aconteceu com Júlio. Natural do Paraná, ele mora em Mato Grosso há 6 anos e de uns tempos para cá precisa ir frequentemente ao posto de saúde. Agora mesmo vim da cidade tomar remédio para boca amarga, estômago, dor, né? Eu fui intoxicado várias vezes em veneno, então eu acho que sou um deles que estou vivendo até o dia que Deus quiser. A Ciba-Geigy, quando desenvolve o DDT em 1945, ela passa a produzir DDT para acabar não só com as pragas da agricultura, também com as pragas do homem. Ele é usado em sanitarismo. E
O que representa para Ciba-Geigy, naquela época, de 1945 até nosso dia, a venda de DDT representa mais de 6 trilhões de dólares ao dólar de hoje. 6 trilhões de dólares. A pergunta é cínica, sarcástica. Eu vou me preocupar com o câncer do próximo? Não tenho porquê. 6 trilhões de dólares. No Paraná, o aumento da produtividade nas lavouras de soja esconde um perigo. É o descontrole nas aplicações de agrotóxicos. A cada ano, aumentam as pulverizações e o risco no campo. Quarta aplicação de agrotóxico para garantir a safra de trigo. Cada ano aparece uma praga diferente, para cada praga um produto diferente. Nos últimos 9 anos, o uso de defensivos quase dobrou no Paraná. Antes eram 2 aplicações em média, agora chegam a 4. E na plantação de soja, o abuso é ainda maior, 8 aplicações. A venda de agrotóxicos aumentou 140% em 10 anos, crescimento maior que o da produção de grãos, que ficou em 75%. Para esse pesquisador, faltam técnicos no campo para orientar os agricultores. Ele acaba, às vezes, ficando sujeito a recomendações, muitas das vezes, inadequadas. Veneno demais contamina o meio ambiente, aumenta os custos, faz mal para a saúde e pode prejudicar também o bolso dos produtores. Entre especialistas, há o temor de que o mercado internacional imponha restrições aos produtos brasileiros por causa dos resíduos de agrotóxicos. A agricultura é um setor forte de sustentação da nossa economia, isso seria o caos. O risco também é grande para a saúde dos agricultores. Aos 32 anos, Dona Lídia tem dificuldade para caminhar. Ela sofre de uma doença que aos poucos vai destruindo o sistema nervoso, consequência dos venenos usados na lavoura de fumo, onde ela trabalhou desde a infância. Preço meu, todos os anos que eu trabalhei da minha vida, aos 32 anos eu tenho uma notícia tão grave, sabe? Não vale a pena. Você queria estar vivendo, estar feliz, sendo um domingo, você poder ir passear e dar risada, não estar pensando toda hora num problema tão sério e sofrendo as consequências dele, porque não é só pensar, é sentir. Boa parte dos efeitos à saúde, da intoxicação que é feita às populações, boa parte de toda essa destruição que é desenvolvida pela expansão das monoculturas, ela não tem nenhuma implicação para o lucro e para a cadeia de preços. Ou seja, a soja barata, o álcool barato, a carne barata, em boa parte se dá em nome do câncer, da intoxicação aguda que é atendida pelo SUS público, pelo desrespeito à natureza que vai ser pago nas próximas gerações. Nada disso, de alguma maneira, é contabilizado. A gente fez um estudo no estado do Paraná que no pior cenário são cerca de 150 milhões de dólares que podem até ser gastos somente com as intoxicações agudas. Ou seja, é mais caro pagar os efeitos à saúde do que usar agrotóxico. Só que quem paga o agrotóxico é o agricultor. E quem paga a saúde é a população, é o sistema de saúde, é o governo, somos todos nós, e é a vida e o sofrimento das pessoas que estão sofrendo com essas intoxicações e com os problemas de saúde. 53% dos trabalhadores examinados na monocultura do abacaxi estavam com alterações na função hepática, e inclusive um deles veio a falecer, exatamente o do almoxarifado químico, né, que trabalhou durante 3 anos e 6 meses, todos os dias exposto a agrotóxicos, e que, apesar de ser rígido e ter apenas 29 anos, em 4 meses adoeceu e veio a falecer de uma hepatopatia tóxica, de acordo com um laudo firmado por 4 professores da Faculdade de Medicina da UFC. Veio aparecer o amarelidão nos olhos dele, depois no corpo todo, depois veio, os lábios ficaram ressecados, cortados, as pontas dos dedos, das mãos, dos pés, e enfim, e veio começar mesmo a piorar depois a situação dele, vou provocar a urinar a cor de Coca-Cola. Aí
Quando foi, eu fiz o aniversário do meu menino de 1 ano. Os médicos diziam que era hepatite. No começo não achavam que era hepatite. E depois foi imediatamente transferido para Fortaleza. Quando foi com 1 mês, né, que ele estava internado, 1 mês ele faleceu. Ele trabalhou na empresa com 3 anos e 7 meses. Ele fazia lá na firma a mistura dos coquetel. Bom, nesse cenário de crescimento vertiginoso do uso dos agrotóxicos, eu penso que a atual campanha permanente contra o uso dos agrotóxicos e pela vida, ela cumpre um papel fundamental, não somente na questão da mobilização, e eu digo mesmo no aspecto da comunicação em saúde, porque ela revela para a sociedade os graves impactos sociais e ambientais decorrente do uso abusivo desses produtos químicos no país. As crianças, a família, as mulheres também atuam no campo. E a gente sabe que às vezes a exposição se dá ainda dentro do útero, né? Então, os efeitos daquela criança, daqueles agentes agindo tão precocemente, a gente só vai ver a manifestação de um tumor, né, de um futuro câncer, anos depois. A cenoura, rica em vitamina A, contribui para o bom estado da visão, da pele e das mucosas. A cenoura contém sais minerais como fósforo, cloro, potássio, cálcio e sódio, vitaminas do complexo B, que ajudam a regular o sistema nervoso e a função do aparelho digestivo. Entre os agrotóxicos encontrados em amostras de cenoura colhidas estão acefato, metamidofós, clorpirifós, dimetoato, profenofós. Os tomates são a fonte mais rica em licopeno, antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e protege contra o câncer de próstata. Amostras encontraram nos tomates analisados a presença do aldicarb, o mais tóxico inseticida conhecido para mamíferos. O aldicarb também é usado ilegalmente nas cidades como raticida, expondo os humanos à sua ação como veneno. Pimentão. Anti-inflamatório, digestivo, estimulante para a circulação, rico em vitamina C. Foram identificados 22 ingredientes ativos, dos quais 18 não estão autorizados para a cultura. Os princípios ativos não autorizados: profenofós, cipermitrina, lambda-cialutrina, endosulfan e dicofol. Possui classe toxicológica 2, altamente tóxico. No ano de 2008, a Anvisa colocou 14 ingredientes ativos em reavaliação. Muitos desses produtos, em função deles estarem proibidos em outros países. E desde então, a gente vem sofrendo uma série de ações judiciais, uma série de pressões, né? Pressões que vão desde requerimentos de parlamentares, requerimentos extensivos que demandam dias e até semanas para serem respondidos, até as questões da judicialização mesmo. Existe um antagonismo, que muitas vezes é até irreversível, entre a opção econômica comercial e a opção da saúde. Nós temos que ter essa dupla responsabilidade. A nossa responsabilidade maior é de garantir a saúde da população. A nossa experiência, na verdade, é de constatar diversos mecanismos de atuação do lobby do agronegócio sobre as estruturas do Estado, no sentido de impedir que os órgãos cumpram sua missão. Recentemente nós trabalhamos apoiando a Anvisa na revisão de 11 agrotóxicos e pudemos constatar, né, a pressão de diversos órgãos governamentais representando interesses, conflitos de interesses do agronegócio. E a gente viu isso claramente ser feito pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pela Casa Civil, né?
E aqui em Pernambuco a gente vê também isso presente nos momentos em que a gente tem discussão no Fórum de Combate aos Agrotóxicos, que é um fórum bastante interessante, que foi criado pelo Ministério Público do Trabalho para discutir e ter ação pública, não é? Frente a essas nocividades desses venenos. Quer dizer, o que a gente apurou junto à Anvisa é que algumas lideranças políticas estão pressionando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, questionando a resolução que veta a comercialização e o uso desse produto. Isso nos causa asco. Pressionando de que forma? Telefonando diretamente? Telefonando Puxa vida, e questionando a agência por que está havendo esse embargo, por que vocês estão vetando a circulação desse produto. O que eu posso entender dessa situação é que, mais uma vez, não é uma questão político-partidária, mas poderia ser aqui uma retribuição à forma como certas fábricas, certas empresas ligadas ao setor químico, que produz agrotóxicos, financiam campanha. Um dos achados que nos deixou mais perplexos nesses 4 anos de estudos foi a descoberta de que os agrotóxicos têm estímulo fiscal para serem utilizados e consumidos no Brasil como um todo, né? Há um convênio que data de 1997 que oferece uma isenção fiscal de 60% do ICMS, do COFINS, do IPI e do PIS/PASEP para todos os agrotóxicos vendidos nesse país. E no Ceará, e parece que em alguns outros estados do Brasil, os governos estaduais ainda acharam isso pouco e estenderam essa isenção a 100%. Cristina Kirchner ordena a investigação de agrotóxicos da Monsanto e do POM. A presidenta da Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner, fez um pronunciamento na Sala de Convenções de Olivos, a sede do governo, em que o tema principal eram as medidas para o setor rural, afetado pela crise econômica mundial e a seca. Mas ela incluiu no seu discurso uma surpresa para um público muito favorável à soja transgênica. Anunciou que ordenou à sua ministra da Saúde, Graciela Ocaña, que realize uma investigação oficial sobre o impacto para a saúde dos agrotóxicos utilizados nas lavouras. Referia-se especificamente ao glifosato, produzido pela empresa Monsanto, e ao endosulfan, comercializado pela multinacional DuPont. São fatos muito importantes relacionados com a saúde de todos os argentinos e, sendo assim, ninguém pode discutir questões de competências e jurisdições, assegurou. Página 12, Eco Agência. 70% da mesa do brasileiro é servida por frutas, legumes e verduras plantados e cultivados pelo pequeno produtor, pela agricultura familiar. Todos, ou pelo menos sua grande maioria, são obrigados a trabalhar com transgênicos. Dificilmente, sem o uso dos transgênicos e os pesticidas e herbicidas, o agricultor conseguirá o crédito necessário para financiar a sua safra. O agricultor, então, é obrigado a trabalhar com transgênicos, herbicidas e pesticidas, alguns deles cancerígenos ou provocando doenças de trabalho. A saúde do trabalhador custa 50,8 bilhões aos cofres públicos e as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho consomem 1,8% do PIB. As empresas que produzem grãos e semente agrícolas modificados geneticamente cobram direitos autorais dos camponeses, que são obrigados a utilizar seus grãos e semente. Ao contrário do que a propaganda afirma, o uso de transgênicos exige herbicidas e pesticidas que fazem parte de um pacote básico imposto aos agricultores. As sementes foram patenteadas e os agricultores, ao invés de trabalhar com as chamadas sementes crioulas, passaram a utilizar as sementes híbridas geneticamente transformadas. Ao invés de prestarem contas à natureza, os agricultores passaram a pagar royalties. As sementes nativas vão sendo dispensadas, perdendo-se no tempo num mundo que passa a servir às transnacionais. Junto com a produção em escala, a química introduziu o câncer e outras doenças na dieta dos habitantes do planeta.
na saúde dos trabalhadores que manipulam o veneno. Mata animais de grande porte e seres humanos. Os produtos orgânicos, mais saudáveis para a saúde dos que plantam e dos que consomem, custam mais caro. Por falta de financiamento e políticas públicas, ficam mais distantes do prato da população. A Syngenta cria dependência química trocando café por agrotóxicos. Uma empresa sem nenhuma tradição ou foco na comercialização de commodities está se consolidando como uma das maiores exportadoras brasileiras de cafés especiais. A indústria de agroquímicos e sementes, Syngenta, tem contratos para comprar e exportar 208 mil sacas de café gourmet ao longo deste ano, dentro de um programa no qual troca seus produtos por sacas do grão. O agricultor paga os insumos com sua própria produção e não em dinheiro. Com os cafés especiais, a Syngenta decidiu fazer ela mesma a comercialização em uma estratégia para que os produtores de café sejam fiéis aos seus agroquímicos. A plataforma inclui os agrotóxicos da Syngenta e também serviços pós-colheita e treinamentos. Para fazer o custeio da lavoura e para te estar assegurado o que vai fazer na lavoura, o banco exige as notas da semente. A semente tem que ser híbrida, tem que ter o adubo químico, tem que ter o veneno e as notinhas de todo esse produto. Porque lá no dia de fazer a entrevista vai vir um técnico, né, do banco, né, um fiscal, ele vai querer essas notas para te estar dentro do seguro, senão em 48 horas tu tem que devolver o dinheiro lá, se tu não tiver a lavoura, conforme como está no Crucri, feito lá e usou a semente híbrida e o adubo, se tu não usou aquilo, não tem aquelas notas, tu não vai ganhar o Proagro, né? A palavra Adonai em hebraico significa ele, como se designa Deus, cujo nome não se pronuncia. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, Adonai é um agricultor que reinventa o mundo à sua maneira. Tudo que lhe apresentam como a verdade, Adonai questiona. No mundo da Monsanto, Dow, Bayer, BASF, DuPont, Syngenta, Adonai pratica agricultura orgânica sem transgênicos. Enfrenta o banco que só dá crédito a quem planta transgênicos e tem como garantia de colheita da safra o uso de herbicidas e pesticidas. Nosso Adonai desafia as transnacionais que lucram bilhões com seus venenos. Baseado na sua história familiar, Adonai reinventou o milho crioulo. Existe uma porta de saída. Adonai aponta. Eu me lembrei lá de trás, né, do tempo lá do meu pai, quando disse tinha sementes crioula, por que não pode hoje tentar fazer isso, né? E mais um colega meu, que ele se formou agrônomo, né, disse, vamos tentar fazer uma semente aqui na tua propriedade. Mas daí nós tinha que depender de um milho híbrido com um comum, né? Daí fazer um enxerto. Daí para fazer esse cruzamento, daí para tirar para plantar na segunda planta, daí dava. Eu usei 11 variedades de milho, né? Fiz uma mistura toda, né? Peguei milho comum que eu consegui encontrar, né? E daí peguei mais híbridos, né? E daí misturei tudo. Teve tudo que é épocas de milho. Daí o que eu fiz? Eu fui selecionar, né? Trabalhar com elas. Levou três anos que eu consegui fazer esse milho sangue. Hoje em dia, o pessoal sempre acha, se faz agricultura orgânica, não vai nutrir a humanidade. Bom, se está pensando que orgânico é simplesmente deixar fora o químico, eles têm razão. Mas não é. Porque o orgânico é que você trabalha com a vida do solo. E não perguntaram o que a planta precisa, perguntaram o que a indústria podia fornecer. Nós temos de ir mais pela natureza e menos pela tecnologia. Porque a tecnologia em si, se não está trabalhando conforme da natureza,
ela não vai conseguir um resultado satisfatório. Essa cenoura ela foi produzida em perfeito equilíbrio trofobiótico. O que é isso? Ela teve uma nutrição e uma ambientação absolutamente adequada, de modo que ela não contraiu nenhum tipo de doença. Ela está equilibrada. Não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos para alimentar o povo. Não há dificuldade técnica. O sítio Catavento, com seus 20 hectares de agricultura, produz 300 toneladas de alimento por ano. E alimento de altíssima qualidade. O problema que nós enfrentamos, não que eles não sabem, mas eles não querem por causa da indústria, porque a indústria ganha com isso. E sempre está alguma coisa no meio entre a tecnologia correta e a ganância. Eu aconselho a vocês, não entre dentro de uma faculdade de agronomia brasileira e fale mal de agrotóxicos. Você é capaz de ser apedrejado. Agricultor tem que aprender a confiar na natureza. Que tem que ter um incentivo para o pequeno agricultor acreditar nisso e entrar. Né? Mas isso depende também da parte dos governantes públicos, né? Que apoia, que leva adiante isso. Né? É os bem pequenininhos ali, né? Meio ali, né? Tentando ali uma frestinha, né? Eu acho que a única possibilidade que nós temos de não só recuperar recursos naturais e saber defendê-los, mas também de ligar isso com a necessidade de uma vida melhor para os melhor e mais livre para os humanos que habitamos essas terras, e tomar consciência de que os direitos da natureza e os direitos humanos são dois nomes da mesma dignidade. Ou seja, que qualquer contradição é artificial. E, sobretudo, quando nasce dessa espécie de religião do progresso, do desenvolvimento, do crescimento econômico, que predomina num mundo onde manda o Deus mercado, que é um Deus implacável, invisível, tremendo filho da puta, o Deus mercado, que manda esquecer essa identidade entre os recursos naturais e a vida humana, e entre os direitos humanos e os direitos da natureza. O PIB de 2013, apresentado com estardalhaço, anuncia que o agronegócio salvou a economia brasileira. Ele fez a alegria dos que se beneficiam politicamente com esses números e dos que fazem bons negócios sem considerar a vida dos outros.
O PIB não considera, por exemplo, as pessoas que contraem todos os tipos de enfermidades, inclusive o câncer. Não considera o custo do tratamento dessas doenças, as vidas que se perdem, a dor das famílias. Para eles só conta o capital. Não se discute qualidade de vida nem a destruição da natureza. Só vale o mundo dos negócios. Eles estão contaminados pelas estatísticas mentirosas que mascaram uma guerra contra a vida. Em 2011, éramos cerca de 20 entidades. Hoje somos muito mais. Um imenso conjunto da sociedade luta contra o veneno que nos mata um pouco a cada dia quando consumimos alimentos contaminados pelos agrotóxicos. Nós lutamos pela vida. Não há apenas uma forma de conhecimento válido nas sociedades, existem várias formas de conhecimento válido. A ciência moderna, de alguma maneira, obteve um monopólio do conhecimento válido, é esse que é ensinado nas universidades, que é um conhecimento que é importante, obviamente, até porque eu também sou universitário, mas não pode ser de maneira nenhuma o único conhecimento. Para o camponês, a produtividade da terra é uma sequência de ciclos. E é por isso que a terra, que este ano tem soja, ou tem milho, ou tem cana, pode ter, no próximo ano, estar de pousio. Ela está a descansar, nós também precisamos de descansar ao fim de semana, portanto, a terra descansa. E no próximo ano, continua. Portanto, esta é uma lógica de tratamento com a natureza e de relação com a natureza que assenta em conhecimentos ancestrais que devem ser cada vez mais valorizados. O que acontece é que, com a hegemonia política dos grandes latifundiários e dos grandes agroindustriais da frente agroindustrial, com os mídia que são propriedade deles ou financiados por eles, com partidos cujas campanhas são financiados por eles, eles conseguem transformar todo este conhecimento riquíssimo sobre a terra, sobre a água, sobre a atmosfera, em magia, superstição e atraso. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem ouvimos. Porém, a terra enche de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas, infindas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, tacear nela tudo, por bem das águas que tem. Carta a El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, 1º dia de maio de 1500. Um dos grandes dramas do século XXI será a luta pelo controle da água. Chamada Blue Gold, ouro azul, pelas transnacionais que querem transformá-la em uma commodity a ser negociada nas bolsas de valores. Para a maior parte da população, a água é um bem comum inegociável. Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana e Suriname são os 8 países que formam a região amazônica. Eles têm o dever de protegê-la contra a ganância dos especuladores. Nesse cenário de destruição, até a natureza pede socorro. A natureza põe, o homem decompõe. As belezas existentes de uma terra viva e colorida são destroçadas por um modelo predatório de desenvolvimento. Como um guerreiro medieval munido de sua adaga, o homem incendeia o canavial destruindo as propriedades da terra. A biodiversidade da fauna e da flora é destruída para criar um enorme vazio, o futuro distanciado da qualidade da vida pela qual lutamos. Árvores centenárias são derrubadas para virar pasto. A cor desaparece e a floresta é acinzentada pela queimada. O boi nos vê como ruminantes, cúmplices impassíveis da caminhada da civilização para o matadouro.
Essas imagens registram a agonia daqueles que chamamos de animais. E nós, que nos consideramos humanos, chamamos de tecnologia de ponta. Caminhamos céleres rumo à barbárie, à desumanidade e ao desemprego no campo. Nas antigas veredas, as aves fogem, os animais desaparecem, as águas secam. Onde havia vida, nasce o deserto verde. Esse é o modelo que nos propõe o agronegócio. Terra arrasada para o povo e muita grana para os ricos. Ao contrário do que predisse o profeta, o sertão não vai virar mar, nem o mar vai virar sertão. A continuar o atual modelo agrícola, o Brasil será transformado num grande deserto. As barragens submergem cidades, vidas e histórias. A placa com o nome do poeta sinaliza uma rua que existiu. O poeta promete revanche. Seus poetas, lá no fundo das águas, vão reconstruí-la, vão reescrevê-la, e ela virá à tona, com limos, com magmas, e nós, homens mortais, vamos arrancá-la das águas, como nasce uma estrela de outra estrela. Sidônio Muralha, citado por Carlos Drummond de Andrade na crônica Aconteceu em Rubinéia. Antigamente, né, a geração anterior que a nossa, as pessoas ficavam com câncer já no final da vida, como que as células iam cansando, era mais fácil elas adoecer. Agora não, crianças com 10, 12 anos têm câncer. Industrial agriculture does not produce food, and it does not cooperate with nature. It in fact works on the basis of a war against nature. And all the chemicals that were invented for war against man have been moved into agriculture. The pesticides, the herbicides, Agent Orange, chemicals meant to kill people. And it is no wonder that people continue to die. A gente resolveu fazer um inventário dos casos de câncer na Chapada do Apodi. E o padre fez uma apresentação da nossa equipe e falou assim: por favor, levante a mão quem tem algum caso de câncer na família. Cara, foi assim, toim. Sabe que daria uma cena fantástica? Porque quando as pessoas acabaram de levantar o braço, tinha mais da metade da igreja com o braço levantado. Por que esse alto índice de câncer no meio rural? Né? Porque Rondônia, o uso de agrotóxico é largamente utilizado, não só pelo agronegócio, né, pelas grandes propriedades, mas também em pequenas propriedades e de forma desproporcional, né? Há um mito de que quanto maior a dosagem acima da recomendado, quer dizer, mais tempo, digamos, ele vai ficar com a roça, né, com a plantação livre de que eles chamam de pragas, né? Que na agroecologia nós chamamos de plantas amigas, né? A Organização Mundial de Saúde conta com um instituto, o IARC, que é dedicado à pesquisa sobre câncer, né? E esse instituto, que tem uma metodologia de trabalho bastante rigorosa e até mesmo conservadora, né, reconhece pelo menos 4 tipos de agrotóxicos como cancerígenos do grupo 1A, que são aqueles comprovadamente cancerígenos. Laranja. Estimula a resistência do organismo, anti-inflamatório, previne o cansaço e reduz o estresse. Laranja cultivada com fosmete, tóxico para o sistema nervoso. Laranja cultivada com triclorfomo, pode causar câncer, geração de fetos anormais, aborto
e infertilidade. Banana. Fornece energia, ajuda a circulação e inibe coágulos. Banana cultivada com triclorfomo. Pode causar câncer e má formação fetal. Banana cultivada com carbofurano. Pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Cebola. Ajuda a controlar diabetes, reduzir níveis elevados de colesterol e pressão arterial. Favorece a saúde dos ossos, é anti-inflamatório e combate resfriados. Cebola cultivada com parationa metílica. Pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Maçã. Bom para o coração e a memória, previne o câncer. Maçã cultivada com abamectina. Pode causar má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. Maçã cultivada com ciexatina. Pode causar câncer. Maçã cultivada com fosmete. Pode causar danos ao sistema nervoso. Hortaliças. Ajudam a combater o câncer, a diabetes e a regular a pressão arterial. Hortaliças cultivadas com acefato. Pode provocar câncer, má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. O câncer de bexiga, o câncer de rim, todos esses tipos de câncer são, de alguma forma, apresentam forte associação com a poluição ambiental, com agrotóxico, com contaminação, especialmente por metais, que são essas substâncias presentes nesses agrotóxicos que estão associados com o aparecimento de câncer. A função dos agrotóxicos é ser um elemento de eliminar organismos vivos, né? Eles produzem, dentro de determinadas escalas de contaminação, doenças, que elas podem ser doenças de curto prazo e doenças de longo prazo. E isso significa que nós estamos lidando com intoxicações agudas até várias formas de câncer que você tem colocadas aí pelo processo cumulativo, e hoje isso está extremamente disseminado do ponto de vista da população. A legislação sobre isso é um problema muito complexo, porque você tem, de um lado, a vigilância sanitária, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Do outro lado, você tem os órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, e aí tem, objetivamente, um conflito de interesses. Quer dizer, além da questão científica, quer dizer, nem sempre essas decisões governamentais são tomadas com base científica. Elas são tomadas com base em interesses econômicos também. Então, a evidência científica, muitas vezes, não é suficiente para influir numa decisão econômica. E nesse embate entre os interesses do agronegócio e os interesses da saúde pública, frequentemente os interesses da saúde pública são sacrificados. Quando eu tenho o consumo de fertilizantes, químicos, de agrotóxicos, etc., uma parte significativa da renda da terra fica com essas empresas. E há uma organização dessas empresas oligopolizada hoje. Então, há um controle desse mercado pelo capital internacional, pelo Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, BASF, adquirindo outras empresas menores do setor. No mundo, né? Não só no Brasil, no mundo como um todo. No ano de 2010, essas indústrias juntas tiveram um faturamento, uma receita líquida de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Pelo menos 130 empresas fabricam agrotóxicos no Brasil. 6 delas dominam 68% do mercado. Os males do agrotóxico e a saúde do trabalhador. O Vale do Açu hoje é uma das regiões mais que tem a incidência de câncer no estado, né? A pesquisa chegou à conclusão de que os trabalhadores rurais bebem água lá na região de péssima qualidade, né? Em 2 locais foi encontrado água contaminada quimicamente com agrotóxicos. O índice de suicídio é altíssimo, o de câncer, o CA, então assim, é muito alto, né?
E antes dessas empresas chegar, nós não sabíamos nem o que era isso. Nas frutas eu usava só a bota e o avental. Não tinha luva e não tinha máscara. Então isso chorrava na minha cara, muitas vezes. Aí eu ali fui sentindo dor de cabeça, começou tendo infecção urinária e eu tendo febre e um tremor nas minhas pernas. A doutora Fátima, ela diagnosticou isso, que eram os produtos, porque nesse caso não foi só eu. Ela atendeu várias pessoas da firma, de onde eu trabalhava lá no Carpes, e por conta dessa descoberta que ela fez, ela foi tirada daqui. Eu comecei a notar que algo estava errado quando eu tive uma incidência muito alta de pessoas com sintomas psicóticos agudos. Aí que eu fui notar que essas pessoas que estavam com esse surto psicótico tinham algo em comum. Todas trabalhavam nas empresas de plantio de banana. Teve gente que ficou que nem louco. Eu fui uma. A dor de cabeça que eu senti era tão forte que eu me joguei na frente de um ônibus. Tirei esse joelho do lugar. Eu fiquei que nem doida, eu entrei em depressão, não queria ver ninguém. Eu rasguei roupa, eu jogava minhas coisas fora. E por conta disso, o engenheiro disse que eu era louca. Mas a minha loucura era as dores que eu estava sentindo. Eles, no set do consultório, eles contavam coisas, entendeu? Inominadas. Muitas vezes eu anotava em prontuário, tem tudo anotado em prontuário. A notícia que eu sei é que esses prontuários estão perdidos. Aqui nós temos uma empresa por nome Del Monte que ela pulveriza. Ela tem um avião que ela sai pulverizando. Ela vai lá para o setor, põe o produto e vem pulverizar aqui na empresa. Aí aqueles produtos ele pode cair na água, que tem um rio próximo. Inclusive houve muita perca de peixe, de pássaro. A funcionária deles da Belmonte me procurou e me disse que, olha, doutora, a senhora fique certa de que na Belmonte tudo é feito muito legalizado. Nesse mesmo dia, por coincidência, entra um paciente na minha sala chorando, aos prantos, dizendo que tudo que era vivo na casa dele tinha morrido, só restou a mulher e os 2 filhos. Por que aconteceu isso? Ele disse, doutora, é porque eu moro na curva do avião. E quando o avião da empresa faz a curva para despejar o veneno, derrama um pedaço em cima da minha casa. Morreu tudo, não ficou nem sapo. Se você for hoje em qualquer delegacia ou superintendência, agora se chama Superintendência Federal de Agricultura, do Ministério da Agricultura, no Brasil, em nenhuma delas você vai encontrar um ato de fiscalização contra um agricultor que se envenenou. Nenhuma. Se você for no Ministério da Saúde, também não existe. A pergunta é por quê? A questão é ideológica. Se você quiser saber hoje quantos dos cânceres no Brasil têm a ver com agrotóxicos, você não consegue essa resposta nos diferentes sistemas de informação em saúde que a gente tem, né? E se você quiser buscar entre os registros de câncer qual é a ocupação dessas pessoas, você vai ter dificuldade também de encontrar o dado de ocupação, por incrível que isso pareça, né? Então, há toda uma tendência de ocultamento mesmo disso, né? Desses problemas de saúde, eles não aparecem, né? Para cada informação de que houve intoxicação que chega ao Ministério da Saúde ou à Fiocruz, a gente tem 50 casos que não são notificados. O que isso significa, né? Significa, nesse período de 99 a 2009, nesses 11 anos, foram 62 mil intoxicações por agrotóxicos no país, ou 5.600 por ano, ou 15 diárias, ou, se preferirmos, uma a cada 90 minutos. A cada 90 minutos no Brasil alguém é intoxicado. O veneno chega pelo ar, pela terra, é pulverizado, mata de todas as formas. Contamina e destrói o ser humano, pássaros, as abelhas, destrói a terra, polui o ar e a água. Quando se fala em combate às pragas, devemos saber que a praga é o próprio veneno. Em 3 de maio de 2013, a Escola Municipal São José do Pontal foi atingida por uma chuva de veneno Engelpleno, da Singenta, lançado sobre lavouras de milho transgênico.
A quadra fica a 50 metros da escola. Muitos alunos na quadra, uns 20, 30 alunos na quadra. Tinha ônibus escolar no pátio da escola, Kombi e moto. Então, eu acredito que daria para ele ver. Até que eu achei no primeiro momento que ele passou assim para chamar a atenção. Pensei, deve estar chamando a atenção, passando para chamar a atenção em cima da escola. E durante o tempo que ele estava passando, algumas crianças pequenas, na primeira vez que ele passou, saiu correndo atrás desse avião. Todo mundo estava correndo atrás, né? Achando bonito. Tinha hora que nós pensávamos até ia cair, tanto que estava passando perto. Num desses voos, eu senti o calor do motor do avião. Passava muito baixo em cima da escola. A gente sentia aquele calor, aquele mormaço quente da aeronave por cima da gente. Umas vezes que ele passou e não desligou o lugar de jogar o veneno. Dava pra ver as gotículas de veneno assim caindo em cima da gente. Aí começou a derramar veneno em nós, aí nós pegou e já começou a tossir, vontade de vomitar, coçando. Aí nós saímos foi pra dentro das salas de aula. Em seguida os alunos começaram a coçar. Coçar, tirar a camisa, coçar. E eu vi quando a professora Renata e outros professores falaram, olha, os meninos estão passando mal, E aí começou aquela coisa assim, a gente começou a ficar meio desesperado. Aí eles ligaram da escola pro SAMU, o SAMU veio de encontro com outro ônibus, que eles colocaram as crianças que estavam passando mal mais que os outros dentro do ônibus e foram de encontro com o SAMU. Quando a viatura alcançou, o pessoal parou, fechou a estrada, a GO lá fechou a estrada, e lá mesmo o pessoal do SAMU, bombeiro e ambulância da saúde mesmo que estava indo, começou a fazer atendimento a essas crianças, no meio da estrada lá. As crianças já chegou no hospital com soro, né? Por exemplo, a Luana deu vários desmaios nessa viagem, até mesmo dentro da viatura. Outros já chegaram com oxigênio. Situação assim de pânico mesmo. Senhor Jesus, misericórdia. A criança paraguaia assassinada por um banho de agrotóxico. Su madre le mandó en la carnicería y a la vuelta de la carnicería el señor está echando el veneno y ellos no respetan, echaba todo por el camino, no el sojal nomás. A la mañana, por ejemplo, se levantó Silvino y me dijo, papá, me duele demasiado mis piernas. Y yo le dije, mire, y le dije, tu sangre ya está todo parado. Llegó a un hospital o centro de salud y hizo que le dijo el señor, el doctor está intoxicado, totalmente intoxicado. Bueno, y dice que llegó la 1 y para las 3 ya falleció mi hijo. A cultura do tabaco utiliza em média 42 tipos de agrotóxicos, causando uma devastadora contaminação humana e ambiental. Eu estou no fumo desde os 7 anos que o pai começou a plantar. E desde ali eu estou na lida do fumo, sempre, direto, cada ano. E daí com isso eu sinto mesmo em mim que está gravando cada vez mais, né? Nós, aqui na região da Depressão Central, região do Vale do Taquari, região Vale do Jacuí, é a maior região produtora de fumo, tabaco do Rio Grande do Sul, né? Os vizinhos ali para cima também tem, que ficam mal, dá dor de estômago, vomito, fico bem ruim quando colhe o fumo. Nós tínhamos uma careira de abacate ali em cima, faz tempo, mas morreu tudo. Está no ar o veneno, nas águas, por tudo, não tem. As pessoas não têm mais como se escapar também. Olha, das vezes que eu fiquei ruim, eu acho que foi da consequência do fumo. Porque eu estava lidando no fumo, dá um vômito tão forte, né? E um mal-estar, uma tonteira que eu acabo indo pro posto, né? Fazendo um soro daí.
A servidão torna os plantadores de fumo totalmente dependentes das fumageiras. As famílias produtoras de fumo, além de todos os riscos que ela se submete em termos de saúde, ela deixa de produzir seu próprio alimento. São famílias que não têm mais vida comunitária, porque é um tipo de trabalho que alguns chegam a usar o termo servidão. É um termo bastante forte, mas é um estilo de servidão, porque não tem nada a ver com a lógica camponesa de organização do trabalho. Cada família, na sua propriedade, trabalhando para uma empresa. Arresto. Dona Eva da Silva. Um caso exemplar. Quando a família ela não cumpre a estimativa, ou até mesmo não tendo nenhum problema, quando a família não está entregando o seu produto, a indústria tem um respaldo jurídico que é fazer o aresto. O que é o aresto? O aresto é uma medida judicial que a empresa tem legalidade para fazer, que ela busca junto com o juiz uma autorização para ir lá arestar, buscar do galpão do agricultor para a sua empresa o fumo. Mataram a minha mãe com ordem da justiça. Ela não tinha uma conta. Tá aqui as notas fiscal. Tá aqui os negativos do último ano. 0. Insumo 0. Prestação de forno 0. Tá aqui as notas fiscal. Aí a empresa vai com um respaldo policial, vai oficial de justiça, vai funcionários da brigada, né, policiais acompanhar os funcionários da empresa para ir lá buscar o produto. E a dona Eva, mesmo alegando que não tinha dívida, né, eles, não, nós vamos carregar o teu fumo. E ela disse, não, se vocês carregarem o meu fumo, eu vou me matar. E assim ela fez. Começaram a quebrar a porta do galpão, começaram a carregar. Ela veio atrás da casa, tinha uma parreira com uva, com tanque, pegou uma corda, se enforcou, se ficou em pé. E ali ela morreu em pé. Por causa de uma fumageira. O oficial de justiça que estava acompanhando isso ligou logo para o juiz, e o juiz mandou que carregassem mais rápido o fumo ainda, mostrando que qual é o valor que os plantadores de fumo têm para o nosso país. Existe uma outra forma de tratar a terra. Existe uma outra qualidade de vida para todos. A campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, na verdade, ela é um instrumento do conjunto da sociedade para poder enfrentar o modelo hegemônico do capital de atuação na agricultura, que é o agronegócio. Uma das tarefas da campanha é explicitar os problemas causados pelos agrotóxicos para que a população possa se posicionar criticamente em relação a esse tema. E diante disso, não adianta, né, a gente ficar só na crítica. E aí vem a segunda parte da tarefa da campanha, que é anunciar para a sociedade a proposta alternativa, que, ao nosso ver, como campanha e as organizações que dela fazem parte, nós acreditamos que a agroecologia é essa alternativa possível. Essa fazenda não é uma fazenda que eu comprei e estou preservando. É uma fazenda que eu comprei totalmente degradada e eu estou aos poucos tentando recuperar o que ela já foi. A ideia é que no futuro esses morros todos sejam matas fechadas, né, que a gente tenha, e que essa mata com a chuva jogue toda essa matéria orgânica para a lavoura, né, enriquecendo mais ainda o nosso solo. A vantagem da agricultura orgânica é que você, num espaço de terra pequeno, quanto mais fértil ele for ficando, mais produtivo ele vai sendo. Por que o agronegócio precisa de tanta área? Porque ele vai desertificando, então ele precisa abrir novas áreas. Nas novas áreas ainda existe alguma fertilidade. Hoje eu estou produzindo uma média de 30 produtos, já chegamos a ter 100 produtos, a ideia é voltar a ter uns 60 produtos. Tem a coisa do gado, né, que é tratado com homeopatia, fitoterapia, né, o controle de verme, o controle de carrapato, é tudo feito através de ervas. O leite é totalmente limpo, né, a gente faz um queijo, né, de alta qualidade também. O interesse, cara, é que a pessoa o que eu como, minha filha pode comer. Né? Agora você vai numa fazenda convencional, você não colhe um negócio e dá para sua filha. Chega num produtor de morango e fala, come um morango desse que está plantando. Eu duvido que o cara coma, não come. O encontro de agricultura orgânica, a gente costuma falar que é o encontro do bem.
Ali está todo mundo preocupado com a qualidade do que a gente vai comer. Ninguém está preocupado em se dar bem com o outro, ou ficar mais rico ou menos rico. Eu quero deixar para minha filha alguma coisa que seja preservado, que seja sustentável, que ela possa ter orgulho. Eu estou preservando as minhas águas, eu estou preservando a minha mata, estou preservando meus animais, eu estou preservando a floresta, eu estou preservando nossa saúde. Existem alternativas para nos alimentarmos com qualidade e sem riscos de contaminação. Estes são os orgânicos cultivados em Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. Neste sítio onde a cultura é orgânica, os animais não vivem confinados e tudo inspira qualidade de vida. Além de não conter agrotóxicos, o alimento agroecológico também não porta em si injustiças. Ele não porta expropriação da terra, ele não porta trabalho infantil, ele não porta violência contra a mulher, ele não porta contaminação ambiental dos rios, do solo, dos açudes, contaminação das pessoas e contaminação dos alimentos. Os que ainda aguardam a terra já trabalham com agroecologia. A gente foi parar na beira da estrada, na pista, em busca de um sonho, de ter terra, como os acampamentos. Aí um belo de um dia apareceu um amigo da gente, aí ficou sabendo daqui do Mangue Estivo. Aí chegou lá, comentou pra gente, a gente se interessou e veio. E hoje nós estamos aqui, plantando. Aqui nós trabalhamos com agroecologia, né? A gente aqui não tem agrotóxico, mas infelizmente os fazendeiros que estão ao redor daqui do acampamento, e eles jogam veneno nas roças de milho deles, na soja, e automaticamente cai veneno sobre nossas plantas. Meu desejo é que o INCRA tome as providências, reparte logo a terra para nós, que é para nós poder trabalhar, criar nossos filhos e ter uma boa agricultura sem agrotóxico. Esse é o sonho de todos os que estão aqui. Ao lado da fazenda onde o verde floresce, vemos uma plantação queimada pelo uso de herbicidas e pesticidas. Até as cores esmaecem. O assentamento Roseli Nunes, em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, desenvolve cultivos agroecológicos, mas não consegue a certificação da produção devido aos agrotóxicos aplicados na monocultura da cana e que atinge as suas hortas. Pedimos ajuda e o apoio dos órgãos públicos de todas as áreas: saúde, agricultura, meio ambiente. Nós lutamos pela agroecologia, pela produção natural do alimento. A minhoca é um dos melhores adubos que a natureza conhece. Aprendemos dentro da agroecologia de nós mesmos produzir nosso próprio semente. Então aqui vocês estão numa área de produção de frutas. A gente trabalha com plantas baixas também no meio das fruteiras, né? A gente trabalha com... A hora que acabou a produção, a gente entra com adubo verde, depois incorpora para ter o adubo nas plantas, né? E aí depois a gente volta a plantar abóbora e feijão no meio das fruteiras. Aqui é um biofertilizante, que esse é um adubo foliar. Ele serve como inseticida, né, que ele tem o NIM, e tem o adubo de gado cru, né, verde. Então ele fica por 20 dias, ele dá uma pressão aqui dentro e aí ele acaba para pulverizar ele. Você utiliza aí daí 2 litros desse aqui com 20 litros d'água e acaba pulverizando, para pulverizar, e serve como inseticida e como adubo foliar. Aqui é o biofertilizante, que a gente usa na proporção de 1 litro para 20 litros. A composição dele: esterco de gado fresco, esterco de gado do dia, né? Capim triturado, uma rapadura, 1 litro de leite. Desse aqui, o que eu gosto desse aqui é R$1.
que é uma rapadura. Porque o restante a gente tem o leite, tem o esterco, nada de agrotóxico. Você produz no seu próprio propriedade, no seu próprio terreno você produz. A agrofloresta é considerada a melhor das alternativas para garantir a diversidade na agricultura. A agrofloresta é um sistema de agricultura que considera a terra um ser vivo. Todas as vidas dependem dessa vida. Se essa vida aqui está na UTI, onde é que nós estamos que dependemos dela, né? O que a gente come, o que a gente bebe, o ar que a gente respira, a roupa que se veste, tudo depende de como está a terra. Eu trabalho aqui em 1 hectare de terra, cerca de 13 mil quilos de alimento que a gente consegue produzir. É justamente em 1 hectare de terra, né? Além dessa grande diversidade de plantas que existe. Esse sistema de agricultura, a gente aprende tudo com a natureza. Se você começa a observar, você vai ter um monte de coisa, um grande aprendizado. Se você for afastar a folhagem ali e for olhar o solo, você vê uma diferença muito grande daquele solo ali para este solo aqui. Eu recebi esse lote de terra de 15 alqueires de herança do meu avô materno, quando eu tinha 15 anos. E com 15 anos eu comecei a plantar árvores aqui. Naquela ocasião não tinha nenhuma árvore nesse lugar. Então faz 30 anos que eu estou plantando árvores aqui. Quer dizer, se na natureza o que nós encontramos são florestas, então nós vamos ter que fazer agricultura dentro de floresta, né? É isso que é a agrofloresta. E nós vamos ter que, então, respeitar os ciclos de formação da floresta, né, para fazer atividade agrícola. O resultado, ele vai aparecendo, às vezes demora um pouco, tem que ter um pouco de paciência, né? Mas eu cansei de ver insetos que estavam aparentemente gerando um problema ou doenças desaparecerem do nada. Apenas eu continuei fazendo o meu trabalho de enriquecer biologicamente o lugar, aumentar a biodiversidade e trabalhando o solo e a biodiversidade ambiental. Só isso. Há um grau de artesanato na nossa atividade, mas isso não quer dizer que precise ser feito pequenininho só para o autoconsumo. Respeitando esses fundamentos, eu consigo ter uma produtividade igual ou melhor que o melhor agricultor convencional. Eu fico imaginando que boa parte dessas pessoas que estão nesses lotes irregulares, né, de área de risco e tal, eram pessoas que vieram do campo e que eram para estar em sítios como o meu, né? Aqui vocês vão ver que todas as áreas têm uma espessa proteção de biomassa, de matéria orgânica no solo. Então toda a chuva ela é retida, absorvida e levada para os reservatórios. Então toda essa chuvarada que está criando desgraça em alguns lugares, para nós só está criando benefício. É até constrangedor falar isso. Mas para nós isso é extremamente importante, porque ela está abastecendo meus mananciais, para que na época da seca eu tenha água reservada. Eu costumo dizer que se a agricultura orgânica é uma agricultura que respeita, que está em harmonia com as leis da natureza, a agrofloresta é uma radicalização desse conceito, né? E ele tem como característica produzir muitas espécies vegetais e muitos tipos de alimento simultaneamente, de modo que sempre nós teremos comida dentro de uma agrofloresta. As cooperativas agroecológicas potencializam a produção e a distribuição dos produtos orgânicos. Isso aqui é uma lavoura de arroz pré-germinado, lavoura de arroz orgânica. Para não contaminar essa nossa lavoura, nós tivemos que erguer uma estrada e deixar crescer essa vegetação, porque do outro lado tem uma lavoura de arroz convencional que usa veneno, passa veneno de avião e interfere, acaba entrando na nossa lavoura de arroz e contaminando o nosso arroz orgânico. A gente controla as ervas daninhas invasoras com a água, com a lâmina d'água. A gente trata não agride a natureza
e ela também não agride o ambiente, porque nós viemos tudo de uma luta por uma conquista da terra, a socialização do uso dos recursos naturais. E então de nada adianta nós conquistemos esses recursos naturais, que são a terra, a natureza, a água, e nós não cuidar dela. Então aqui a gente faz o processo do recebimento do arroz. Então o arroz é plantado e tal e vem para cá. Aí a gente faz o recebimento, análise todo do arroz e vai para o engenho. Aí o arroz é secado, descascado, né? Daí a casca do arroz ela vai para a cama, para ser feita camas para os suínos, né? E o farelo do arroz é feito para alimentação deles, como ração para o suíno. E daí o arroz próprio, né, vem para cá, para a sala da embalagem, onde a gente faz o processo de empacotamento, embala todo o arroz e deixa ele pronto para ir para o mercado. Somos organizados hoje em 48 grupos, somando 428 famílias produtoras, organizado em 4 cooperativas e numa central, que organiza a gestão da produção, que organiza as famílias, que organiza a produção da semente, a capacitação dos agricultores para a produção da semente e leva para o consumidor final um produto saudável, sem o agrotóxico, sem nenhum conservante químico ou biológico. Eu acredito que é possível alimentar a população hoje produzindo orgânico em larga escala. La agricultura industrial de monoculturas solamente produce 30% de los alimentos que nosotros comemos en el mundo. ¿Ah? Y es una comida de no buena calidad porque tiene transgénica y tiene también pesticidas, ¿no? El 50% de la comida que se come en la humanidad es producida por los camponeses, que controlan 20% de la tierra. Imagina que você agora dá 50% de la tierra a los camponeses. ¿Ah? Habría alimento para todos. Alimento para o futuro, formando desde a infância. A merenda escolar, a gente recebe um recurso, né? E desse recurso a gente tem uma porcentagem para comprar da agricultura familiar. E a gente compra aqui da região, né? Das famílias assentadas. Porque a gente entende que essa alimentação que é produzida aqui nos assentamentos são de boa qualidade, até porque elas são orgânicas, né? A gente também busca trazer para a realidade dos conteúdos a questão da importância da saúde alternativa, da alimentação saudável, e tem uma oficina especial para a questão da agroecologia, onde a gente também produz a questão da horta, do uso eficiente da água. É de uma importância prioritária e fundamental para realmente conseguir divulgar e também fazer com que as famílias, as pessoas se conscientizem da importância de uma alimentação saudável e também do meio ambiente, né? Aproximando o produtor do consumidor. As feiras agroecológicas. Não dá para você imaginar o avanço da agroecologia sem buscar uma maior aproximação dos agricultores com os consumidores. Isso é fundamental. As experiências agroecológicas, elas avançam mais onde você tem mercados locais que são capazes de absorver essa produção. Então, onde você tem as feiras da roça, as feiras da agricultura familiar, ou as feiras agroecológicas, que felizmente se expandiram no país nos últimos tempos, você tem um estímulo à produção agroecológica. Os agricultores se sentem estimulados a produzir porque sabem que tem os canais de comercialização direta com os consumidores. Eu estou convencido e acredito que tenho elementos suficientes para comprovar isso, e em muitos outros lugares outras pessoas pensam a mesma coisa, em que a única solução para a produção alimentar, quer dizer, e de outras coisas não necessariamente alimentares, outros produtos da agricultura, de forma sustentável vai ser através da agroecologia e em combinação com a agricultura familiar.
Ele é capaz de produzir a quantidade necessária de alimentos e outros produtos com preços acessíveis e com uma qualidade de produto que o sistema convencional é incapaz de produzir. Um mito desse mercado que é impossível você produzir barato e orgânico. Isso não é verdade. É uma questão de você organizar essa produção e ter formas de escoá-la, né? As experiências têm mostrado que esse tipo de lógica de relocalizar a agricultura e o consumo, quer dizer, aproximar a produção do consumo, ela responde a esse desafio de alimentar uma população humana crescente. E hoje existem já vários documentos internacionais das Nações Unidas, da FAO, que reafirmam isso. Isso já não é um discurso vindo só dos movimentos sociais. Tem um conjunto de documentos importantíssimos no plano internacional que confirmam o papel dessas experiências e, além de confirmar, dizem mais. Se nós não mudarmos, não promovermos uma transição da agricultura na direção da agroecologia da agricultura camponesa, nós não teremos saída para os grandes dilemas alimentares e energéticos que a humanidade está se defrontando e se defrontará muito mais. Tinha um mito antigamente de que agrotóxico tornava as coisas mais baratas. E não é verdade, porque na feira orgânica onde eu vou, eu consigo comprar uma alface no preço que eu compro no supermercado. Tá? A gente tem direito de comer frutas e verduras que não têm venenos, né? Que são venenos, né? Eu acho que o principal é a conscientização de todos nós de não usar o agrotóxico e passar essa conscientização para as outras pessoas, porque infelizmente quem produziu e quem está ganhando dinheiro com isso, ele não vai querer parar de vender, né? Então acho que essa consciência tem que partir da gente, parar de usar o agrotóxico e ser sincero com nós mesmos em querer uma vida mais saudável. E se nós não fazer isso agora, que ainda temos um tempinho, eu não sei mais para frente se a gente vai conseguir reverter isso. Os produtores das sementes crioulas fertilizam a vida lutando contra o monopólio das sementes transgênicas. Hoje, seja soja, seja o que for, que foi modificada, vem o pacote. Tu vai ter que botar o adubo, tu vai ter que botar o herbicida nela para poder produzir. Se não fizer isso, tu não colhe, porque a empresa já faz o pacote direcionado para vender. Venda a semente e vendo os insumos. Nosso papel simplesmente é produzir uma semente de qualidade para vender para o povo brasileiro. Uma ideia que a gente criou, que a gente produzir e não cobrar muito caro. Porque senão o pobre, aquele está com menos condições financeiras, ele vai acabar comendo veneno igual. Então a gente precisa fazer alguma coisa para contribuir com o pessoal também, né? Essa aqui é a nossa câmera que a gente guarda a semente, né? Aí ela fica armazenada aqui dentro. Depois que ela é limpada, beneficiada, ajeitada, aí a gente bota nas bombas e aí traz para cá e aí tem essa identificação, lote por lote. Ó. A semente, ela é a independência dos povos pobres. O produtor ele é independente se ele tem terra e semente. A importância da semente crioula, da semente orgânica, da horta orgânica, ela é uma importância tão grande na vida nossa. Essa é o nosso projeto de liberdade. The power of the corporations that began as chemical companies to make war chemicals became chemical companies to sell poisons in agriculture and now control the seed. They have such a strong power. They are shaping agriculture policy. They are shaping government decision. And this is against democracy. It is a kind of dictatorship. Uma das frentes de luta neste momento nesta área é exatamente a luta pelas sementes e a luta pelas sementes camponesas e pela variedade das sementes, que, como nós sabemos, em certos continentes, nomeadamente na Índia, só para o milho havia
milhares de variedades e que foram sendo destruídas pela Revolução Verde e que agora estão ainda a ser mais destruídas pelas sementes transgénicas e, portanto, com os organismos geneticamente modificados. Não são poucos no Congresso os que sabem dos riscos do agrotóxico para a saúde de todos. O problema é que a bancada ruralista está mais interessada nos negócios do que com a saúde pública. 40 mil proprietários rurais controlam 40% das terras e elegem, no mínimo, 120 deputados federais. A agricultura familiar, com 12 milhões de pessoas, elege de 10 a 12 deputados. Uma opção política. O Ministério da Agricultura recebe 10 vezes mais recursos para cuidar do agronegócio do que o Ministério do Desenvolvimento Agrário usa para cuidar dos pequenos agricultores. Enquanto o agronegócio cria commodities para exportação, o pequeno agricultor põe comida na sua mesa. Esse modelo de desenvolvimento, ele acarreta em conflitos. Ele gera conflitos ambientais. Porque é óbvio, agricultores estão perdendo terra, indígenas e quilombolas estão lutando pela demarcação das suas terras, populações contaminadas estão lutando para mudarem e enfrentarem os agrotóxicos, os assentamentos agrários e a luta pela reforma agrária enfrenta essas forças. E nesse processo, além da violência direta, que é uma outra questão, né, relacionada aos direitos humanos, que é uma questão de saúde pública, que é extremamente relevante, como esse jogo democrático das resistências e das disputas, eles se dão. Se acusa muito e criminaliza-se muito movimentos sociais, mas não com a mesma velocidade ou com a mesma força que deveria se avaliar os poderosos economicamente e politicamente que infringem direitos humanos e que desrespeitam as populações e violentam, assassinam, ameaçam. A aldeia gameleira Tapuia Cariri, em São Benedito, na Serra Grande da Ibiapaba, no Ceará, é composta por 130 famílias. A comunidade está na área há 150 anos, é reconhecida como indígena e luta pela demarcação das terras. Antes não precisava de agrotóxicos, porque plantávamos utilizando os nutrientes que a terra nos oferecia. A Mãe Natureza nos oferecia os alimentos necessários, e isso foi tirado com a desmatação para plantar hortas. Socorro! Pedimos a todos os órgãos públicos e federais que nos ajudem a acabar com o uso dos agrotóxicos, pois precisamos de ar puro, águas limpas e terras férteis. Nosso maior sonho é ter liberdade e as terras demarcadas. A indústria vende agrotóxicos fatais para as abelhas que polinizam a vida. As abelhas são do bem, produzem mel altamente energético e polinizam os campos, reproduzindo de forma saudável os alimentos que chegam à nossa mesa. O uso do fosfonometil, mais conhecido como glifosato, está presente em cerca de 20 marcas de herbicidas aplicados para eliminar mato. Extermina as abelhas, colocando em risco a reprodução da natureza. Há 3 anos a gente está aqui, a gente começou assim com 3 caixas, que a UPADEC distribuiu 3 caixas para cada um. Aí conforme vai indo, vai multiplicando, a gente vai multiplicando, vai pegando os enxames. Hoje tem 30 e poucas colmeias, 15 formadas e restante em formação. Aqui o pessoal tem um pensamento de dizer, todo mundo pensa, botava fogo antes, né? Aí quem cria abelha não quer fogo, né? Então ajudou muito nessa parte. Essa abelha aqui é conhecida como moça branca, breu, né? É o nome popular que o pessoal fala, né? Ela é uma polinizadora muito boa, porque ela vai em quase todas as flores pequenas, assim, da mata. Melipônia é essa abelha indígena que eles falam, né? Abelha sem ferrão. E cada espécie tem, como diz, na natureza tem vários tipos de flor, né? Umas mais compridas, umas mais... Então cada espécie poliniza a flor. Esse aqui é mandaguari.
É uma abelha muito boa, o mel dela é muito medicinal para pessoa que tem problema de pulmão. Aqui, ó. Esse aqui é o filhote, né? Esse aqui são os potinhos de mel e pólen. Para mim, o melhor resultado é as abelhas, melhor do que a criação de gado, do que a minhonça. Para mim, eu acho melhor, né? Se cuidar direitinho, sempre dá. Esse ano foi um ano muito fraco, mas ainda tirei quase 6 tambores de mel desse de 200 litros. Isso aqui é uma coisa muito importante que valoriza a propriedade da família, do pequeno produtor. Aqui nós estamos se reunindo com várias pessoas de Alta Floresta. Inclusive tem 6 municípios que vão participar da criação de abelhas sem ferrão. Então aqui vai ser a multiplicação das abelhas, aonde que no momento tiver um plantel de 250 caixas de abelhas, aí que vai ser levado para cada propriedade uma quantia de caixas, aonde vai continuar a multiplicação e a produção de mel. Então é uma coisa importante que vai fixar mais o homem do campo para evitar ele voltar para a cidade, né? Cada fileira dessas aqui nós vamos pôr 50 caixas. Tem 5 fileiras, então vai ter 250 colmeias aqui. Então cada família vai levar as suas 5 ou 10 caixas de abelha e vai começar a multiplicação lá e a produção de mel. Nós visitamos comunidades, por exemplo, em transição agroecológica, onde está organizada uma cooperativa de jovens que fazem apicultura numa atividade altamente compatível com o semiárido, né? Tem uma forma coletiva de trabalhar, que é de partilha, de crescimento do grupo. Tem uma relação com a natureza que é muito bonita, né? Eles falam, por exemplo, do trabalho que a abelha tem de refazer os alvéolos da colmeia, né? E por isso, como eles se sentem motivados a cuidar muito da colmeia quando eles vão extrair o mel, de forma que eles possam devolver de novo esses alvéolos íntegros para lá, para não dar tanto trabalho assim à abelha, levando em conta que ela já cuida tanto deles e já trabalha tanto para eles e já produz o mel, né? Quer dizer, uma outra concepção de relação com a natureza. O triste é ter que contar isso e dizer ao final que, infelizmente, essa comunidade está sendo desapropriada e removida pelo DENOX para passar o trator e oferecer mais 4.000 hectares para o agronegócio da fruticultura. No Brasil, as mães da Praça de Maio cuidam da natureza e lutam pela saúde de seus filhos. Com o projeto irrigado, não podemos entender. O que temos conquistado tem muitas páginas para ler. Aproveite o conteúdo. O poder que pode tudo é necessário rever. É tudo que possuímos, quem acompanha tem visto. Nossa luta foi contínua, sem pensar no imprevisto. É proposta incomparável deixar a vida saudável para uma vida de risco. Nós estamos vivendo diante de um dilema que é o projeto de irrigação da Chapada do Apodi, onde lá nós temos cerca de 1.000 famílias que vivem da agroecologia na sua pequena propriedade, nas suas áreas de assentamentos, e agora a presidenta Dilma, em um decreto, decreta a desapropriação de 13.000 hectares. Para vocês terem uma ideia, o município de Apodi é o 3º PIB do estado, devido a toda essa produção, todo esse trabalho. Esses agricultores hoje, com todos esses projetos, com assistência técnica, com uma renda que não se tem em outro lugar no semiárido. Sabemos da nossa luta, do dia a dia,
que se nós perdemos as nossas terras, se perdemos nossos territórios, também não só perdemos a nossa autonomia econômica, mas perdemos a soberania sobre os nossos corpos e nossas vidas. Há um projeto que está dando certo. Há pessoas trabalhando e vivendo bem. Os trabalhadores que vão para a Chapada do Apodi, levados pelo DENOC, é para ter mão de obra barata e concentrada para as empresas. Eu acho que Dilma está fazendo uma coisa que nenhum governo da ditadura militar teve coragem. Que esse projeto foi dentro da ditadura militar. A gente sabe que são muitas experiências que já está dando certo concretamente durante esses 15 anos que a gente construiu, juntamente com os movimentos, mas um projeto vem destruir tudo que a gente construiu desse ano. E o sindicato não poderia concordar com esse tipo de coisa. É entregar todas as nossas terras ao grande capital e fazer de conta que nós, trabalhadores rurais, servimos só para ser empregados. E isso a gente não concorda. Essas comunidades que estão a sofrer uma agressão extraordinária, essa agressão não é apenas nos seus meios de vida, na sua água, nas suas terras, no seu ar, obviamente, mas é também nas suas organizações. Agroecology is a social movement. Agroecology is a social movement because it re-establishes our relationship with the earth. It brings ecology back into the consciousness of farming. Industrial agriculture makes us blind to the earth and nature's processes. But it is also a social movement because it is attracting very different kinds of people who become agents of change for how we produce agriculture and how we produce our food. Essas manifestações de resistência, elas se articulam em rede, né? Elas se apoiam mutuamente, elas trocam as experiências, elas buscam fortalecer umas as lutas das outras, né? E que vem na agroecologia uma resistência contra esse modelo dominante de agricultura, que é o modelo do agronegócio. Estou aqui há 53 anos. Eu fui o maior defensor da transposição do rio, porque eu achava que transposição, para transpor, tem que revitalizar. E eu tinha muita esperança de que, com a transposição, viria a revitalização. Infelizmente, não está acontecendo. O Rio São Francisco é tudo. O Rio São Francisco trata de mais de 30 milhões de pessoas. O Rio São Francisco é uma mãe. O Rio São Francisco, gente, é um rio da unidade nacional, o rio da integração. O rio, que o único rio que corre para o norte, corre para cima, é o rio que é a salvação do Nordeste. O Rio São Francisco, ele sofre muitas intervenções, né? É um rio de multiusos, né? Na geração de energia, as barragens, os deslocamentos das populações. Nessa região do polo de fruticultura, a gente encontrou muitas violações de direitos humanos, né? Violações relacionadas à exclusão das pessoas à própria água, à exclusão das pessoas à própria acesso à energia elétrica, por paradoxo que seja, ao assoreamento do rio, a utilização de pescas, de cultivo de peixes com rações e produtos que contaminam a água, a utilização, então, pelas comunidades ribeirinhas dessas áreas de vazante do rio, né? Mas o que mais impacta é a agricultura irrigada. O grosso da água é para a agricultura irrigada, né? A água que faz toda essa irrigação é de São Francisco e ela volta para o subsolo e volta para São Francisco, com, obviamente, agrotóxicos.
Então são vários os estudos que existem mostrando a contaminação do Rio São Francisco, né, por agrotóxicos. More than any other activity, agriculture is totally dependent on nature. Without soil, you don't have food. Without sun, you don't have food. Without water, you don't have food. Without seed and biodiversity, you don't have food. So the foundation of agriculture is nature. We can either have a monoculture of the mind, which is a militarized dictatorship, or we can have a diversity of the mind and of the planet, which is freedom and prosperity for all. Dependendo dos rumos para onde vai o chamado complexo econômico social da saúde, ele já também condiciona e induz um modelo de desenvolvimento mais equânime, inclusivo, socialmente justo, ou um modelo de desenvolvimento perverso, iníquo e que, ao invés de produzir saúde, produz doença. It is now time to recognize that life in freedom, life in diversity, life in health, life in resilience is the ultimate creative act. And to the extent we cooperate with the earth to enhance these processes, we are all artists. Já se trata de escolher em que mundo a gente quer viver. Se em um mundo de beleza e liberdade ou em um mundo de exploração, doenças e terra arrasada.